Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa série de pregações no livro de Êxodo, nas exposições que nós estamos vendo, a glória de Deus na redenção. Estamos na nossa 17ª semana de exposição nesse livro de Êxodo. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Na sociedade que a gente vê hoje, ao nosso redor, e nós, como a gente vê a pessoa de Deus? Deus apenas como um Deus de amor, aquele que ama independente de qualquer coisa que a gente faça, aquele bom velhinho que nem um Papai Noel, ou a gente vê Deus, conforme alguns louvores que foram entoados aqui, como um juiz, um soberano juiz. Ao que parece, ao nosso redor, na sociedade, o que nós temos visto é que as pessoas, elas não veem Deus como um juiz. Elas não veem Deus como um juiz. Elas acreditam que Deus é um Deus bondoso, amoroso, que mima os seus filhinhos, que mimam as criaturas, apesar dos pecados que elas venham a cometer. Então, se você chegar para uma pessoa dessas e você lhes apresentar um Deus de amor, um Deus bom, um Deus que não vai julgá-la, um Deus que não vai requerer dela por aquilo que ela fez, por as suas obras, você vai receber um like dessa pessoa. A disposição dessa pessoa para com você, para com a sua mensagem, vai ser maravilhosa. Sabe por quê? Porque você vai estar na mesma sintonia dela. Agora eu encorajo vocês, eu desafio a você a apresentar a essa mesma pessoa que você disse desse Deus amoroso, bondoso, que não julga, apesar de, mas apresente esse Deus como um juiz. E essas pessoas elas vão mudar rapidamente a disposição dela para com você. Porque elas não creem, a maioria, em Deus como um juiz. Rapidamente, elas mudarão a disposição do coração delas com relação a você, com relação à mensagem que você está falando, com relação à mensagem que você está anunciando, de Deus como juiz. Em Salmos, capítulo 1, Salmos 7, versos 11, diz o seguinte, Salmos 7, 11, eu vou ler aqui para os irmãos. Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo. Em Salmos 11, verso 5, diz que o Senhor prova o justo e o ímpio odeia com a sua alma. Odeia aquele que pratica a violência. Apresente a essas pessoas a um Deus que é juiz, que requererá delas por aquilo que elas fazem aqui em vida. Apresente a elas dizendo que Deus é um Deus que odeia o pecador por causa do seu pecado e ele não se arrepende. Que essas pessoas passarão a odiar você e odiar a sua mensagem. Porque elas não aceitam, não toleram a Deus como um supremo juiz. E é isso que a gente vai ver nessa manhã, continuando no livro de Êxodo, Êxodo 9, a gente vai ver exatamente isso. Em Gênesis 18, versículo de número 25, Abraão está lá intercedendo junto a Deus pela cidade de Sodoma e Gomorra e pelo seu sobrinho Ló. E ele diz assim, não fará justiça o juiz de toda a terra? Senhor, tu não farás justiça, não fará distinção entre o justo e o injusto? A gente tem que entender que Deus, ele é amor, sim. Eu não estou querendo dizer que Deus não é amor, mas ele é juiz. E Abraão diz aqui, não fará justiça, o juiz de toda a terra. Deus não é aquele juiz igual os juízes terrenos que a gente conhece, que ele executa as suas funções jurídicas em uma determinada comarca, em uma determinada região. Ele é o juiz de toda a terra, de todo o universo. Esse é o nosso Deus. E ele julga. Em Gênesis capítulo 3, conforme nós todos conhecemos, na queda de Adão e Eva, Deus os julgou. Deus julgou
a ímpia terra nos tempos de Noé, mandando o dilúvio. Em Gênesis 6-8 diz isso. Deus julgou os egípcios, conforme nós estamos vendo nessa série de pregações, com pragas terríveis e que vai culminar em mortes. Isto está em Êxodo, capítulos de 7-11. Deus julgou o seu próprio povo, quando Moisés sobe para receber a lei, quando volta eles têm feito um bezerro de ouro e estão adorando aquele bezerro. Deus julgou trazendo mortandade sobre o seu próprio povo. Deus julgou Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, por lhe prestarem um culto irreverente, por lhe prestarem um culto apresentando fogo estranho. Está lá em Levíticos, capítulo 10, versículo 1. Deus julgou Acã e sua família, mandando todos serem destruídos, porque quando derrubam Jericó, Acã rouba o que não era para roubar, fica na sua casa, quando Deus tinha avisado a eles que teriam que destruir tudo. Ele não fez, escondeu, roubou, e Deus disse a Josué que deveriam ser mortos. Deus julgou. Está em Josué capítulo 7. Os israelitas, eles foram julgados por Deus através dos cativeiros assírios e babilônicos. Segundo as Reis 17. Deus julgou. Deus é o juiz de toda a terra. Mas aí a gente pode dizer, mas esse Deus é apenas um Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus da era da lei. Nós estamos na era da graça. Mas eu digo para você que Deus, ele não mudou. Ele é o juiz de toda a terra, em todos os tempos e sobre todos os homens. E se nós formos também nos relatos do Novo Testamento, a gente vai ver Deus agindo como juiz e a severidade dos seus juízos sobre aqueles que não obedecem à sua palavra, que não obedecem à sua lei. Em Mateus 21, versículo 43 e 44, vai falar de um juízo de Deus que vai recair sobre os judeus que não o obedecem. Deus julgou Ananias e Safira, lá em Atos 5, por eles terem mentido para o Espírito Santo, ali na venda de um terreno, e Pedro diz, vocês mentiram para o Espírito Santo, e os 2, marido e mulher, foram fulminados, morreram instantaneamente. O juízo de Deus veio sobre ele. O Deus do Novo Testamento, não é o Deus do Velho, que é o mesmo, para quem crê de uma outra forma. Deus julgou o orgulhoso Herodes em Atos, capítulo 12, versículos de 21-23, por sua soberba, se fazendo de Deus, e as Escrituras vai dizer que ele foi comido como um bicho, por bichos, e ele foi julgado ali. Deus julgou os cristãos da igreja de Corinto por prestar um culto a Deus de modo irreverente, principalmente na ordenança da ceia do Senhor. Deus julgou aqueles irmãos da igreja de Corinto. Com isso a gente vê que o Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo em todos os tempos e sobre todos, que ele julga a todos. Deus, ele é o juiz. Em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 9, nós vamos ver aqui alguns versículos que vai dar algumas designações, alguns títulos a esse juiz. Em Tiago vai dizer que ele é um juiz que está às portas. Em Tiago 5:9. Em Atos 10:42, ele é um juiz que é competente para julgar tanto os vivos quanto mortos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, vai dizer que ele é o justo juiz. E em Romanos, capítulo 2, versículo de número 16, essa eu quero ler com os irmãos, vai descrever aqui uma competência que esse juiz tem, que é atribuída a ele. Essa daqui me faz tremer. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Ele é um juiz que julga foro íntimo. O que é isso? Aqui na terra, os juízes eles só têm competência de julgar aquilo que eles têm provas cabais e podem ser provadas. Eles não podem julgar pensamentos, intenções, corações. Deus pode. E ele vai. E a Bíblia diz aqui que ele, sendo juiz, ele tem essa competência de atuar
como aquele que julga os corações dos homens. E ele julgará. Ele é um juiz que tem competência para isso. E diante de uma verdade dessa tão solene que nós temos nas Escrituras, nós deveríamos temer e tremer e saber que Deus, ele é um juiz soberano, ele é o grande legislador e ele exige dos seus filhos e das criaturas obediência à sua lei, tá? Ele sendo legislador, tem aqui, segundo as Escrituras, o homem não foi criado para ser autônomo. No grego, autos, igual a eu, e nomos, igual a lei. Ou seja, o homem não foi feito para autogovernar-se. Ele tem a sua própria lei. Mas o homem foi feito para ser teônomos. Theos, igual a Deus, e nomos, igual a lei. Ele foi feito para ser governado pela lei de Deus. No mundo ao qual nós conhecemos, em especial aqui na nossa nação brasileira, a gente sabe que o poder legislativo é distinto do judiciário. O legislativo, ele cria as leis, elabora as leis, e o judiciário apenas administra. Com Deus não é assim. Ele é o legislador e ele é o juiz que aplica a lei. E ele sendo legislador e ele sendo juiz, ele é tanto santo quanto justo. Santidade de Deus significa dizer que ele é separado de tudo que é pecaminoso, comum ou profano. Esse juiz, ele é santo e ele é separado do pecaminoso, do comum e do profano. E a sua justiça quer dizer que ele é um Deus reto em todas as suas obras, inclusive no seu julgamento. Esse é o Deus a qual nós conhecemos. E uma das provas agora, que esse Deus de justiça, conforme eu já disse, que eu não estou dizendo que ele é só juiz e não é amor, ele é amor, e a maior prova do seu amor pelas criaturas é que ele aplica a sua lei para que a humanidade não venha se autodestruir com as suas impiedades, injustiças. E essa é a maior prova do amor de Deus, em dizer para o homem não. Por isso que a maioria dos mandamentos é não pode, é não faça. Privando o homem de ele auto se destruir, porque se nós vivêssemos sem lei, a gente se autodestruiria. Paul Washer, ele diz as seguintes palavras: ele é o justo juiz. No dia do julgamento, todos os homens podem ter certeza de que ele os julgará com perfeita justiça. Mesmo os condenados irão inclinar suas cabeças e declarar que o juiz de toda a terra o julgou justamente. Agora vamos ao nosso texto em Êxodo capítulo 9, versos de 1 a 12. Após a leitura do texto, eu peço aos irmãos que continuem com as Bíblias abertas, por favor, que a gente vai correr um pouquinho pelas Escrituras hoje. Êxodo capítulo 9, versos de 1 a 12. Diz assim: Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa meu povo ir, para que me cultue. Porque se recusares deixá-los ir, insistindo em impedi-los, a mão do Senhor trará ou cairá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, haverá peste terrível. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e tudo que pertence aos israelitas nada morrerá. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo: O Senhor fará isso nessa terra amanhã. No dia seguinte, o Senhor o fez, e morreu todo o gado dos egípcios. Mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. O faraó mandou verificar, e, de fato, do gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração do faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Verso 8. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Pegai um punhado de cinzas do forno, e Moisés a espalhará para o alto diante do faraó, e ela se tornará num pó fino sobre toda a terra do Egito,
E aparecerão tumores que se romperão em feridas infeccionadas nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Eles pegaram a cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó, e Moisés a espalhou para o alto. E tumores que se rompiam em feridas infeccionadas começaram a aparecer nos homens e no gado. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés, por causa dos tumores que também estavam sobre os magos, sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. Vamos orar? Maravilhoso Deus, diante da tua santa palavra, das santas escrituras, nós queremos te pedir que o Senhor agora nos leve cativos nos nossos corações e mentes. Nos dê reverência à tua santa palavra e que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir e possa nos fazer receber as tuas palavras e sermos encorajados, corrigidos pelo teu Santo Espírito para que vivamos de uma forma que glorifique o teu nome. É isso que nós te pedimos. Amém. Nós vamos ver aqui que Deus, o título dessa mensagem é Deus, o Juiz. Deus, o Juiz. E a gente vai ver aqui que mais uma vez, conforme o versículo de número 1, Deus envia os seus oficiais. Os oficiais de justiça, mais uma vez, vão até Faraó, Moisés e Arão. E eles vão com uma mensagem clara, como a gente já viu nas exposições passadas, que Deus diz, vai a Faraó e diz assim, vai a Faraó e diz assim, para ele fazer assim. E mais uma vez Deus faz a mesma coisa. Olha, leva essa intimação, intima Faraó, e você vai dizer isso para ele, que ele deve deixar meu povo ir. Mas o que nós vamos ver é Faraó se mantendo, mais uma vez, teimoso, não obedecendo à intimação. E conforme a gente já conhece da história, mas especialmente que voltando para relembrar aqui nesses pontos, é que os juízos intermediários de Deus, ele vai permanecer sobre esse povo e sobre Faraó, sobre os egípcios, por causa da sua teimosia. E ele não vai deixar o povo ir, né? Como a gente já conhece. Deus também ele determina um prazo e ele diz o que vai acontecer e quem serão as pessoas que serão atingidas por causa desse descumprimento dessa determinação judicial do justo juiz, dessa intimação, como a gente já sabe. O que a gente vê é que o coração duro do faraó vai o conduzindo aos poucos, lentamente, para um corredor da morte. E este seguirá sem qualquer apelação para qualquer corte que seja. Faraó se caminha lentamente por o corredor da morte e o seu final vai ser sem apelação. Deus, ele é o juiz soberano que exige de um rei ímpio que liberte o seu povo. Caso contrário, os seus juízos cairão sobre o reino de Faraó. Tim Chester, comentando essas pragas, ele diz o seguinte: as pragas sinalizam algo maior e terrível. Deus disse ao faraó que seu julgamento viria e aconteceu. E Deus disse a toda a humanidade que seu julgamento está vindo. As pragas são um sinal de que o julgamento vindouro de Deus é real. A gente viu que Deus julgou nações, seu povo no passado, e ele julga, e a gente já vê certas medidas do juízo de Deus na nossa sociedade, no mundo ao nosso redor, e nós temos descrito nas Escrituras, conforme as profecias, que Deus um dia também derramará toda a sua ira futura, julgando o povo. Todos quantos se mantêm rebeldes à lei do Senhor, ao justo juiz, eles se mantêm debaixo do julgamento divino. A grande ideia desse trecho é trazer uma intimação sobre o juízo justo de Deus que está sobre a vida de todos quantos vivem de modo contrário às suas leis e que em um tempo determinado o justo juiz ele fará a distinção entre os justos, que são os justificados, e os ímpios, tá?
Agora vamos aqui para os versículos de 1 a 3, que a gente vai ter aqui a respeito da intimação. O faraó, ele recebe uma nova intimação. É o que a gente vai ver aqui nos versículos de 1 a 3. Deus exige do faraó a libertação do seu povo, para que o seu povo saia do meio daquele paganismo, para que ele o adore da forma que Deus quer, conforme os sacrifícios que Deus determina, que satisfaça a vontade de Deus. No documento contém as bases da lei que o legislador quer que seja cumprida, assim também ele sendo juiz, e Deus exige esse padrão que deve ser posto em prática. O que a gente vai ver é um faraó se recusando a deixar Israel ir, e ele não recebe bem essa intimação para cumpri-la, né? É o que a gente vai ver, para que ele deixasse o povo ir, cultuar a Deus, prestar o culto a Deus no deserto, e a gente vai ver isso. A gente vê, a gente já viu em Deus exige adoração em alguns domingos atrás, que ele exige, ele tem uma base de autoridade e de moralidade que ele exige para que seja prestado um culto a ele, conforme ele diz, que quer que deixe o povo ir para cultuá-lo da maneira dele. Deus assim o exige. E hoje, trazendo para nós, como é que Deus ele tem intimado os homens? Como ele tem mandado a intimação para as pessoas? Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. Há uma intimação que Deus tem feito aos homens. Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. Diz o seguinte: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Hoje, Deus tem clamado a muitas pessoas, intimado, arrependam-se. Você está vivendo com o coração duro? Arrependa-se. Você está vivendo de modo contrário à lei do Senhor? Arrependa-se, porque o justo juiz, ele julgará. Essa é uma intimação que Deus tem dado a muitas pessoas. Esse é o assunto da intimação que a gente encontra no versículo de número 1. No versículo de número 2 e 3, a gente vai ver a consequente pena por descumprir a intimação. Nós vemos que existe no versículo uma prerrogativa que Deus deixa lá para o faraó. Ele diz o seguinte, versículo de número 2: porque se recusares deixar o meu povo ir, viria sobre ele uma pena terrível. Haveria mortes terríveis sobre o gado do faraó, atingiria o povo, e o que iria haver ali era uma consequente perda também de questões econômicas para o povo. O gado iria morrer. O juízo de Deus estava sendo anunciado, e Deus vai dizer as consequentes penas que se eles se mantessem com o coração obstinado. No versículo 3, tem algo aqui que nós vemos a respeito da mão do Senhor. Cairá. Algumas traduções dizem trará. Essa palavra trará, no original lá no hebraico, os estudiosos vão dizer que significa um jogo de palavras com o nome Yahweh. E que significa dizer está perto de ser. Aqui significa Deus dizendo, faraó, deixa o meu povo ir, porque a mão do Senhor está perto de ser. Eu sou, se apresentou a Moisés em Êxodo 3,14. A mão do eu sou está perto de vir contra você com as pragas, faraó, se você recusares deixar o meu povo ir. A mão forte do Senhor trará juízo sobre o gado do faraó. E por qual motivo? A permanente teimosia em cumprir uma decisão judicial trazida pelos oficiais de justiça, Moisés e Arão. E o faraó diz que não vai cumprir. E hoje, será que existem algumas consequências para o descumprimento, a obediência à lei de Deus? A se manter rebelde ao que Deus quer, ao arrependimento,
à mudança, ao abandono do pecado? Romanos capítulo 6, versículo de número 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Você recebe pelo que você trabalha, pelo que você produz. Se você não se arrepende, não coloca sua confiança em Jesus, o juízo será a morte. Não apenas a morte física aqui, mas uma morte eterna. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai dizer que tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. O juiz, ele é justo. A essência do juiz de toda a terra é recompensar a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo de número 27, vai dizer da seguinte forma. Mateus 16, 27 diz: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12, vai dizer. Versículo 11. Vi também um grande trono branco que estava assentado sobre ele, e a terra e o céu fugiram à sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E foram julgados mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus vai julgar. O Supremo Juiz revelou aqui ao faraó, e hoje ele intima também aquelas pessoas que têm se mantido rebeldes em seu coração, quer sejam cristãos ou pessoas, a cristandade que é nominal, que está dentro da igreja, mas está enganando a si mesmo, e pessoas que não creem no Senhor Jesus e ainda não professaram a sua fé verdadeira no Senhor Jesus, estão debaixo do juízo de Deus. Estão debaixo do juízo de Deus. E existe uma consequência na vida dessas pessoas. É que a mão do Senhor, ela está perto de ser. Assim como ele disse a Faraó, deixa o meu povo ir, se não a mão do Senhor está perto de ser. Hoje Deus, através das Escrituras, ele conclama a todos os homens também. Arrependam-se, creiam no Evangelho, porque a mão do Senhor está perto de ser. Deus tem sido mostrado um justo juiz, como a gente viu, e ele tem mostrado o seu amor para com as pessoas também. A gente vê aqui que todos foram intimados, como a gente lê nos relatos bíblicos. Desde Adão, no Jardim do Éden, e no decorrer de todas as Escrituras, todos foram intimados. E Deus revelou os padrões pelos quais ele exige que as pessoas vivam. E ele diz que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Todas as pessoas, quer aquelas que digam que nunca escutaram ou ouviram o Evangelho, conforme nós temos hoje, nos seus corações, conforme Romanos capítulo 1, versículo de número 19, Deus se fez conhecido, porque Deus se manifestou a essas pessoas. Em Romanos capítulo 2, versículo de número 12, vai dizer que pessoas que sem lei, ou seja, não conheceram nada do Evangelho, das Escrituras, elas serão julgadas pela lei que elas têm gravadas nos seus corações. E aqueles que têm conhecimento daquilo que Deus quer que eles façam na sua palavra, eles serão julgados conforme o conhecimento que têm das Escrituras, pelo que eles têm. Nós temos duas classes de pessoas aqui, os que são julgados sem lei e os que são julgados com a lei, os sem Escritura e os com as Escrituras. Mas nenhum deles vão deixar de ser julgados. Todos eles foram intimados, conforme as Escrituras diz. Vamos para o nosso segundo ponto. No primeiro ponto, Faraó é intimado, uma nova intimação com o mesmo conteúdo, deixar o povo ir para cultuar, e agora a gente vê aqui a equidade do soberano juiz. A equidade do soberano juiz. Equidade. Aquele que faz um julgamento justo e imparcial. Esse é Deus, o juiz. E nas Escrituras nós vamos ter uma designação sobre a pessoa de Deus como juiz. Como a gente já viu em Gênesis 18, 25. Ele é o juiz de toda a terra. Agora eu queria ler com vocês em Hebreus capítulo 12, versículo de número 23.
Hebreus 12, 23, diz o seguinte: a igreja dos primogênitos, registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos. Nós temos aqui uma definição de Deus, que ele não é limitado por limitações espaciais ou temporais. Ele consegue atingir a tudo e a todos. E nós temos também uma terrível verdade, que esse juiz, ele abrange um julgamento que não consegue os julgamentos terrenos abranger, chegar, julgar, que é aquilo que a gente viu em Romanos 2,16. Ele julga foro íntimo. Ele julga os pensamentos, segundo o seu evangelho. Imagina você a cena naquele dia, o justo juiz de toda a terra. Conforme nós vimos em Apocalipse 20, ele abrindo os livros. E o livro da vida. E ele julgando a cada um segundo as suas obras. Ele julgando a cada um pelos pensamentos, palavras, intenções. Pelo que eu fiz na obra de Deus, qual era a minha intenção? Vai ser julgado. Todos nós vamos ser julgados. Os cristãos no tribunal de Cristo, mas vai ser julgado. E os ímpios naquele lado grande trono branco. Se Deus colocasse no meu e no seu coração um plug e passasse todos os nossos pensamentos aqui no telão, pensamentos, intenções e obras, o que será que os livros registrariam naquele grande dia? O que será que ele registraria? Será que o nosso coração estaria como o coração do faraó? Teria um deusinho lá? E o deusinho do faraó, ou os deuses do Egito que estavam no coração do faraó, estariam lá no meu e no seu coração? Será? Isso deveria nos assustar. A Bíblia diz que um dia todas as coisas elas serão expostas e todos os homens eles estarão nus diante do justo juiz. Hebreus capítulo 4, versículo de número 13 vai dizer isso. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão descobertas ou nuas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Todos, desde Adão até o último homem que vai existir, todos estarão diante do justo juiz. E se a pessoa tem vivido de uma forma contrária àquilo que o juiz e o legislador exigiu, não crendo, não obedecendo a sua palavra, infelizmente, o fim dessa pessoa é triste. Nós temos um juiz que julga com equidade, ele mandou a intimação, e nós vemos a retidão desse juiz, que ele faz uma justa distinção. No versículo de número 4 vai dizer, mas o Senhor fará distinção. Em quê? Entre o gado de Israel e o gado dos egípcios. Ele faz a distinção para que o gado de Israel não venha a perecer e o gado dos egípcios, sim. Essa é a distinção justa que o juiz faz. Com isso, nós vemos a integridade do justo juiz. Tem alguns títulos aqui que eu já li esses textos para vocês, eu vou ler novamente, que mostram essa integridade do justo juiz. Salmos 7:11 diz que ele é o juiz justo e um Deus que manifesta indignação todos os dias. E lá em Timóteo, como não vai mostrar que ele é um justo juiz. No livro de Salmos, essa sua justiça significa irrepreensibilidade, ele é irrepreensível no seu julgamento. E em Timóteo vem da palavra grega de kaios, que significa justiça ou correção. O fato é que Deus, no dia do juízo, fará uma justa distinção, de forma irrepreensível, de forma correta, linheira, de todas aquelas pessoas que obedeceram a sua palavra e outras que não obedeceram. Nós vamos ver isso. Será que é verdade? Mateus, capítulo de número 25, eu costumo dizer que esse é um dos trechos, esse e Mateus 7, mais severos de se ouvir das Escrituras.
Mateus 25, 31 vai dizer o seguinte: quando, pois, o Filho do Homem vier na glória do seu Pai, todos os anjos com ele, então sentará no trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, a semelhança que o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, bendito do meu Pai, e possuí o reino que é dado a vocês como herança. Versículo de número 41 desse mesmo Mateus 25 vai dizer o seguinte: então ele também dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma distinção entre justos e injustos, entre o gado de Israel e o gado dos egípcios. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, quase que semelhante a isso, mas aqui se aplica mais a falsos profetas e a cristãos nominais. As Escrituras vai dizer o seguinte, versículo 21 de Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Em Mateus 7 não está dizendo que um dia eu te conheci e depois eu deixei de conhecer. Está dizendo que nunca. Pessoas que vivem dentro da igreja, que aqui é palavra para falsos profetas que se diziam cristãos e cristãos nominais, que não vivem conforme a lei que o legislador exige na sua palavra. Essas pessoas receberão desse juiz isso daqui. Ele fará uma distinção justa. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Diz o seguinte: ele faz a distinção justa. Eu vou ler para vocês classe de pessoas que serão condenadas pelo justo juiz. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9. Segue-se mais uma classe de pessoas que estará na distinção que o justo juiz fará naquele dia. Deixa eu ler aqui para os irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9. Diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Distinção. Vai ser feita a distinção. Não existe essa do relativismo, que é eu vivo ao modo que eu acho que é verdade. Ou a gente vive ao modo que Deus diz na sua palavra que é verdade, ou a gente não é verdadeiramente um filho de Deus. A gente tem que viver conforme o Evangelho. E a gente vê aqui que nós vamos ter todos os facínoras da história, os assassinos, os imorais, os grandes ditadores que mataram muitas pessoas, eles estarão aqui. Os imperadores romanos que perseguiram a Igreja de Cristo, eles estarão aqui. A Igreja Católica Romana, na Inquisição, pegando pessoas e desmembrando, colocando chumbo quente dentro do ouvido, porque eles consideravam, esse aqui é herege, então vamos fazer isso. Eles estarão lá, nesse dia do juízo. Eles estarão lá. Esses membros da nossa justiça que nós conhecemos aqui no nosso contexto, juízes com as suas leis imorais, aprovando coisas contra a família para destruir a família, aprovação de aborto, escancarando e abrindo as portas para o divórcio. Essas pessoas estarão lá. Pessoas com práticas homossexuais
igrejas que abrem as portas e fazem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses estarão diante do justo juiz. Eles serão separados como o gado de Israel e como o gado dos egípcios que foram atingidos. Eles pagarão a pena. Os pedófilos, eles estarão lá. E uma coisa que geralmente a gente não leva muito em conta. Lá em Apocalipse diz que todos os mentirosos, a gente sabe que a mentira, ela é uma marca desse século, parece que está pior. A gente vê mentira em tudo, nos negócios, crentes mentirosos fazendo negócios com mentiras, fraudando documentos para aprovação de contratos, de várias coisas, mentindo para clientes. Isso é terrível. E essas pessoas se mantendo rebeldes, não se arrependendo, elas estarão aqui nessa classe. Elas estarão lá. E o justo juiz, ele lançará essas pessoas, como diz as Escrituras, no lago ardente de fogo. Essas pessoas estarão lá. Falsos cristãos que vivem de aparência, que não seguem o que as Escrituras dizem. Se não se arrependem, se não mudam, eles estarão lá. A distinção será feita, como a gente viu aqui nas Escrituras. Mas a gente vê também, no versículo de número 5, que Deus ele distingue o povo dele e o gado dele, do Israel e o gado dos egípcios, mas ele também dá um tempo para a execução da pena. Nós temos um tempo determinado para a execução da pena. A gente vê que não há apenas a distinção, que está lá na intimação, mas ele dá um prazo para que venha a ocorrer. Alguns estudiosos aqui entendem que se trata de Deus aplicando a sua misericórdia para com egípcios que crescem, que acreditassem nas palavras de Deus que elas eram verdadeiras, então eles teriam tempo para retirar o seu gado e não sofrerem essa pena. Alguns estudiosos vão dizer a respeito disso. E eu também acredito que seja. Até nisso, a gente vê a equidade do juiz, a retidão do juiz. Ele distingue e ele dá um tempo para quem quer se arrepender. A gente vê isso. Hoje, na intimação que os homens recebem, Deus dá uma ordem. Deus diz que fará a distinção. E Deus diz que haverá um tempo. E o que é que ele diz hoje para os homens, para a sociedade, para a igreja moderna? Jeremias 22, 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor, terra. Arrependa-se, mude, arrependa do seu pecado. Ele delimita o tempo, ele fez essa distinção. Nosso terceiro ponto. Apareceu? Tá. Nós vamos ver agora os versículos de 6 a 12. Nós vamos ver os efeitos da execução judicial divina. Versículos 6 a 12. Versículo de 8 a 11, deixa eu ler aqui rapidinho, diz assim. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, pegai um punhado de cinzas do forno, e Moisés a espalhará para o alto diante do faraó. E ela se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito, e aparecerão tumores que se rebentarão em feridas infecciosas nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinzas do forno, apresentaram-se diante do faraó, e Moisés a espalhou para o alto, e os tumores que se rompiam em feridas infeccionadas começaram a aparecer nos homens e no gado. Verso 11. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa dos tumores que também estavam sobre os magos, sobre todos os egípcios. A gente vai ver aqui agora nesses versículos que não há mais notificações preliminares nessa praga aqui. Na praga das moscas também, se eu não estou enganado, o pastor Ronier trouxe a exposição, também não houve notificação que iria vir. Aqui também não há essa notificação prévia. Na do gado, Deus mandou Moisés ir, apresentou o que ia acontecer. Nessa daqui, das feridas,
purulentas, ou assemelhando a lepras nos homens e no gado, não há mais comunicação prévia de Deus para o faraó, através dos seus oficiais de justiça, que Deus iria trazer uma pena sobre eles. Deus já diz o que Moisés deveria fazer, e ele faz, e vem a penalidade, o julgamento de forma intermediária, claro, sobre a vida daqueles que são desobedientes. A nossa cultura contemporânea, ela se assemelha ao faraó. Ela nega-se a ouvir a ordem do Supremo Legislador. E com isso eles zombam e não mostram nenhuma preocupação com o juízo divino. E aqui entra aquela questão que eu falei há pouco tempo atrás, do relativismo. O que eu tenho como verdade é o que vale, e não as Escrituras. Não levam em conta o que o justo juiz disse, e ridicularizam, assim como o faraó fez. Eu não vou deixar o povo ir. Quem é Deus? Quem é esse Deus para eu deixar o povo ir? Eu sou o Senhor sobre as terras do Egito. Eu tenho vários deuses. Eu não vou deixar ir o povo. Sinto muito. No versículo de número 7, vai dizer que o faraó mandou verificar se de fato o gado havia morrido, se os animais dos israelitas realmente não haviam padecido, né? E disse que nenhum sequer. Ele manda verificar, ele recebe as afirmações do pessoal lá que ele mandou ir. É verdade, faraó, realmente não morreu nenhum gado dos israelitas. E o que a gente vê é o camarada com o coração petrificado, duro, não muda e não deixa o povo ir. E ele é um escarnecedor. Será que isso acontece hoje? Será que há escárnio com relação às Santas Escrituras? Aquilo que Deus diz na sua palavra, aquilo que é pregado, que Deus trará justiça, que Deus trará juízo sobre a sociedade. E será que essas pessoas escarnecem como o faraó fez? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 3 a 7, texto conhecido de nós, diz assim: saibam que antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? Zombadores, com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde a criação. Versículo 5. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído. Dilúvio, julgamento de Deus lá na época de Noé. Versículo de número 7. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Palavra de Deus. Para a sociedade contemporânea. Palavra de Deus. Para pessoas que se mantêm com o coração conforme o faraó. Essa é a realidade de hoje. O mundo ao nosso redor tem experimentado em certas medidas intermediárias, não totais, os juízos de Deus, quer seja por eventos catastróficos, doenças, mazelas, males. E eles têm feito que nem o faraó. Eles veem, realmente acontece. Não deixa o povo ir. Eu não mudo. Eu não vou deixar o meu coração ser conformado à lei desse justo juiz. Eles fazem conforme 1 Tessalonicenses 5,3 diz: paz e segurança está sobre mim. Pessoas de coração duro, incircuncisos. E eu não falo só de ímpios, não. Eu falo, como eu já falei, falo mais uma vez, cristãos nominais que não seguem as Escrituras. Gritam, paz e segurança está sobre mim. Paz e segurança está sobre mim. Não está nem um pouco preocupado com a pena que será aplicada sobre eles no dia do juízo. Às vezes estão recebendo, conforme o povo do Egito, porções pequenas, intermediárias do justo juízo de Deus sobre as suas vidas, ao seu redor, na sua família, na sociedade no geral, mas elas não se deixam convencer. No versículo de número 11,
desse texto de Êxodo 9, irmãos, tem um fato aqui bem legal, interessante, que vai dizer o seguinte: e os magos, eles não conseguiram ficar diante de Faraó. Aí diz o motivo por que eles não conseguiram ficar, né? Por causa dos tumores. Vamos ter essa ideia aqui. A gente teve aqui na EBD um julgamento, falando sobre julgamento, mas aquele julgamento foi um julgamento parcial, sem retidão, sem justiça, nas caladas da noite, de modo indecente daqueles juízes daquela época que julgaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Óbvio que era conforme as Escrituras. Mas o juiz de toda a terra, ele julga com equidade e retidão. E agora trazendo esse cenário, que a gente fez aqui uma encenação do juiz, do advogado de defesa, os guardas, a população pedindo para ser clamado. Os advogados de defesa aqui do faraó, eles já não podem mais ficar no caso, eles abandonam o caso. Eles saem, eles não conseguem mais ficar. Nas pragas anteriores, nas duas primeiras pragas e na terceira, nas primeiras eles conseguem imitar, na primeira e na segunda. Na terceira eles não conseguem fazer nada. E já nessa quarta que eles já não conseguem mais ficar diante da mão poderosa de Deus agindo através da vida dos seus servos, Moisés e Arão. Os advogados abandonam o caso, não conseguem. E nos relatos que a gente vai ver das pragas, nas próximas exposições, você pode ler nas Escrituras, os magos eles não aparecem mais. Eles não podem resistir o juízo de Deus. Eles não podem. Quem são os seus advogados de defesa? Quem são os seus magos? Diante das Escrituras abertas da lei de Deus, daquilo que Ele quer. Quais são os magos do meu coração, que são os meus advogados fiéis, que me defendem contra a lei do meu Senhor? Quem são? Qual é a suprema corte que existe no meu coração rebelde, que nós utilizamos com marabalismos e feitiçarias, como os magos utilizaram, para eu me desvencilhar da lei do legislador? Quais são esses magos? Que nós não queremos escutar e ouvir a voz do Senhor conforme está aqui. Mandou ver, realmente aconteceu, não estou nem aí, e os meus advogados fugiram. É isso que o faraó fez. Quem são esses nossos magos? No dia do juízo, nós não vamos poder aparecer diante do juiz com advogados de defesa. É um a um, olho no olho, diante do justo juiz de toda a terra. Todos nós, toda a humanidade estará diante do justo juiz. O que nós vemos aqui, nesse caso de Faraó, nesse versículo de número 7, é que a fuga do rebelde o condenará eternamente. A fuga do rebelde o condenará eternamente. Não houve notificações preliminares. Eu separei aqui os versículos de número 6, 7 e 12. Que nós vamos ver que o julgamento intermediário é seguido de insensibilidade e morte. Versículo 6 vai falar que realmente o gado dos egípcios morreram pela praga. Versículos 7 e 12 tem algo muito interessante que chamou a atenção. No final do verso vai dizer que o coração, do faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Versículo de número 12. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou o povo ir, não atendeu. A distinção foi feita entre o povo, a separação dos rebanhos, a preservação daqueles que obedeceram, os que levaram em conta o dia do juízo, os que escarneceram, a penalidade veio. Uma certeza que nós podemos ter é que o pecado ele causa morte. Aqui foi apenas a morte física do rebanho, mas haverá uma morte chamada morte eterna para todos aqueles que se mantêm contrários à lei do Senhor Jesus Cristo, a lei de Deus.
Em Gênesis capítulo 2, 17, Deus deu uma lei para Adão: não coma dessa árvore que certamente você vai morrer. Capítulo 3 conta a trágica história da humanidade, essa morte física que é seguida de morte espiritual, morte eterna. Nesse contexto aqui, apenas os animais morreram. Uma realidade que recaiu sobre a vida dos rebeldes. Mas em breve haverá sobre a vida de todos aqueles que se mantêm rebeldes ao que Deus quer, uma aplicação da penalidade com a morte eterna. Para todos sempre sobre a vida de pessoas assim. E o inferno não é terrível e cruel porque quem está lá é o diabo e não é o diabo que vai atormentar. Porque Apocalipse diz que é a ira do Cordeiro estará lá, derramada sobre eles. Não é o diabo, não é Satanás, é a ira do Cordeiro. E o seu tormento, o Apocalipse 14 diz que sobe pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Para todo sempre. O versículo de número 6 falou dessa morte. Versículo 7 a 12 nós temos algo sombrio. No versículo 7 a gente vê que deliberadamente Faraó ele endureceu o seu coração. Aí a gente vai ter essas declarações em Êxodo 7, versículo 13 e 14. Faraó mesmo endurecendo o coração. Em Êxodo 8, 15, 19 e 32. Em Êxodo 9, 7, 34 e 35. E ele diz que não vai deixar o povo ir. E diante disso ele não leva em conta os juízos de Deus que seriam derramados sobre a sua nação. No versículo de número 12, nós vamos ver que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E alguns outros trechos também de Êxodo vai dizer, em Êxodo 9, 12, que o Senhor também foi o Senhor que endureceu. Em Êxodo 10, 1, em Êxodo 10, 20 e 27, e em Êxodo 14, 7 e 8. Essa daqui é uma das verdades mais solenes das Escrituras. O Senhor endureceu o coração. Primeiramente, a gente vê que o faraó, na sua disposição própria, endureceu o seu coração. Foi atribuído a ele. Agora nós vemos aqui algo terrível. O Senhor endurece o coração do faraó. Não é que Deus está incitando o faraó à rebelião. Não é. Na realidade, é que Faraó ouviu tanto pelas intimações que Deus tinha para ele. Deixa o meu povo ir, se arrependa. E ele vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e não fazendo, não fazendo, não fazendo. Insensibilidade. E Deus endureceu o seu coração. É conforme aquilo que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 27. A mais terrível verdade de todas as escrituras que você pode ter contra os seres humanos. Aquele povo perverso daquela era de Deus, eles dizem assim, Deus os entregou 3 vezes. Versículos 24, 26 e 27. As escrituras é tanto falada, os juízos de Deus é tanto pregado, e vocês não querem ouvir de forma nenhuma, Deus os entregou. Vocês não querem. Vocês não querem ouvir, vocês não querem ser transformados, vocês não querem obedecer o justo juiz, vocês não levam em consideração os justos juízos de Deus que vai vir sobre a terra, vocês não levam em conta isso. E Deus os entregou. Deus os entregou às suas próprias paixões, às suas próprias perversões. É isso que a gente vê na nossa sociedade ao nosso redor, meus irmãos. O advento do homossexualismo, pessoas contra a família, a aprovação de leis aborto. Falam-se em liberação de casamento de pessoas velhas com crianças, pedofilia, levando isso como normalidade. E Deus entrega essas pessoas às suas paixões. Juízo de Deus. E esse é um dos piores juízos, a insensibilidade no coração dessas pessoas, que vai os conduzir à morte, conforme foi com Faraó. Nesse trecho em especial que a gente está vendo, foi a morte apenas do rebanho, feridas purulentas. Mas quando a gente vai ver depois, vou precipitar um pouquinho, não é EBD? A morte de primogênitos do Egito, teimosos, rebeldes, que não levam em conta os justos juízos de Deus. E essas pessoas também não levam em conta, e Deus as entrega às suas paixões infames.
Deus vai julgar todos esses políticos corruptos, irmãos. A gente se revolta, humanamente falando, acham injustiça, eles julgam totalmente de forma contrária e errada, visando as suas próprias paixões e deleites. Esses homens vão pagar por tudo o que eles estão fazendo, porque um dia todos estarão nus diante do justo juiz. E diante disso, eu trago aos irmãos apenas 4 aplicações para a gente colocar em prática. A primeira, reconheça que o Senhor é juiz sobre tudo e sobre todos. Ele é o juiz de toda a terra, conforme lá em Gênesis 18, 25. Segundo, creia que um dia o juiz requererá de você uma prestação de contas. Obrigado. O juiz requererá de você uma prestação de contas. Terceiro, saiba que o seu julgamento é reto e não existe possibilidade de você pagar uma fiança por conta própria. Não existe essa possibilidade. Por último, receba a intimação. Assim como o faraó recebeu, se você está vendo o coração duro, petrificado, receba essa intimação, tendo em vista a aplicação da misericórdia. A gente viu que ele deu um tempo para o arrependimento. E hoje ele ainda dá tempo à humanidade. Arrependa-se, creia no Evangelho. Leve em vista a aplicação da misericórdia, pois o juiz dá tempo para você se arrepender. Tem uma citação aqui que eu vou ler do J.I. Packer, no seu livro O Conhecimento de Deus, falando de Deus sobre o juiz, que eu achei maravilhosa, que tem um título assim, Não Fuja. Com essa eu finalizo. Jesus, o Senhor, assim como o Pai, é santo e puro. Nós não somos nem uma coisa nem outra. Vivemos sob seus olhos. Ele conhece os nossos segredos. E no dia do juízo, toda a nossa vida passada será repassada diante dele e trazida à revisão. Se nos conhecemos, sabemos que não estamos qualificados para enfrentá-lo. O que então nós devemos fazer? A resposta do Novo Testamento é: peça ao juiz vindouro para ser o seu presente salvador. Como juiz, ele é a lei, mas como Senhor, ele é o Evangelho. Fuja dele agora e você o encontrará como juiz depois, sem esperança. Uma esperança agora para quem está vivendo contrário ao que Deus quer. Procure-o agora e você o encontrará. E então você descobrirá que está esperando aquele futuro encontro com alegria, sabendo que agora, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina com uma bela estrofe que diz assim: quando o derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder, rocha eterna, espero ali, abrigo-me, salvo em ti. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos conduza a nos mantermos fiéis e obedientes à tua palavra. Que a tua palavra também possa chegar, Senhor, ao coração daquelas pessoas que ainda não confessaram ao Senhor como Salvador e Senhor da sua vida. Que elas possam serem transformadas pelo Evangelho, que o Santo Espírito possa converter os seus corações e buscarem ao Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, nós te agradecemos. Amém.